Senhor amado, conforme Senhor a necessidade de cada um, ó Pai. Ó Senhor amado, que a tua palavra entra, ó Pai amado, no nosso ouvido, Senhor. Desça até o nosso coração, Senhor. Ó Senhor amado, para que possamos, Senhor amado, sair daqui alegre, ó Pai, cheio da tua graça, ó Pai. Ó Senhor amado, nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mais uma vez, paz do Senhor. Amém. Amém. Irmãos, é com muita alegria, né, que a gente está mais uma vez pregando da palavra do Senhor. Só continuando aqui, irmãos, no site da igreja, que é dbtd.com.br, depois vocês pegam, que falando enrola. E lá tem assim, ó, página de visitas. Aí você entra lá e na hora que você entrar, já entra lá e já coloca assim, passei por aqui, peço oração, que antes do culto a gente vai olhar aquelas orações que foram pedidas e trazer para os irmãos orar, viu? Mas tem lá, por exemplo, nesse site, ele não é um site pago, tá? Então o que acontece? Você pode olhar lá e está escrito assim, página de recados. Então ali você deixa seu recadinho e como oração, peço oração, pode escrever o que você quiser, tá bom? Mandar um abraço, mandar para o Senhor para alguém. E com isso a gente vai conseguir estar orando pela sua família, ou porque às vezes a gente está lá em casa, lá entra na internet e faz tantas coisas, né, irmão? E isso aí é para abençoar o povo. Então você entra lá, em nome de Jesus, depois a gente vai fazer também um comando para colocar no carro, para divulgar mesmo, em nome de Jesus, tá bem? Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Jó, capítulo 14, versículos 7 e 8. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Desde ontem, irmãos, eu estava orando a Deus para que Deus confirmasse a palavra. Porque às vezes a gente vem e fala, nossa, mas será que Deus vai me usar? Será que Deus vai falar com a igreja através de mim? Aí o irmão Isamar falou assim, ó, eu até marquei aqui. Senhor, olha para nós como verdadeiras árvores, né? Para que você for orar, porque só Deus conhece os nossos frutos. Então a palavra do Senhor em Jó, capítulo 14, versículos 7 e 8. Também todo mundo encontrou? Amém. Aleluia. Diz assim, porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer ao seu tronco no pó. Aleluia, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Pai. E a partir de agora não sou mais eu falando, mas a palavra do Senhor que vai sair dos meus lábios para proclamar as boas novas para o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode aceitar, irmãos. Em nome de Jesus. Santo é teu nome, Senhor. O irmão Zamari leu assim, Salmo 23, né? Só para continuar na palavra. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, né? E guia mansamente em águas tranquilas. E refrigera a minha alma. Então, irmãos, eu quero que vocês entendam o seguinte. Eu quero a atenção de todos em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Vocês vão reparar a partir de hoje em mim, que na hora que alguém estiver falando, eu tenho que reparar também. Eu tenho que estar olhando, viu, irmãos? Porque a casa de Deus é realmente para isso. Então, se você veio buscar, é com reverência, tá? Então, em nome de Jesus. E ele está falando, e leu o Salmo 23 e fala, e me guia mansamente pelas águas tranquilas. Então, esse Salmo 23, irmãos, para o crente, Senhor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí a gente pensa assim, mas Senhor, e por que a gente passa pelo que nós estamos passando? Não é verdade? E por que a gente está passando por uma dificuldade que só Deus sabe o que nós estamos passando? Não é verdade? Quando eu estava louvando, eu vi essa irmã aqui, ó, do lado aqui, ela estava chorando, o coração quebrantado. Só Deus sabe o que ela está passando, não é? Então, quando o salmista escreveu esse versículo, capítulo 23, ele fala assim, Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, para que nós sejamos a estatura de varão perfeito, nós temos que passar por alguma coisa, ou não? Ou será que tudo é lindo, maravilhoso na nossa vida? Não é, irmãos. Isso daí é conto de carochinha. Por quê? Porque a perseverança na nossa vida ela vai produzir bons frutos.
Não é verdade? Como que você vai ensinar sobre um casamento se você não é casado, por exemplo? Por quê? Porque você passou por aquilo e quando chegar alguém para te aconselhar sobre um casamento, como que você vai aconselhar se você não é casado? E se você é casado e passou por certas circunstâncias, você vai ensinar. Por quê? Porque você já está estruturado na palavra do Senhor. Aí você fala, Senhor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tá bom. O que é um pastor? O que é uma ovelha? O pastor, ele cuida das ovelhas, correto? E o que o pastor faz com as ovelhas? Para que a ovelha é criada? Vocês sabem, irmãos? Para ficar da lã, não é? Aí a ovelha está lá naquele tempo de frio, bem quentinha, gostosa, assim. Aí vem o pastor mal, né? E pega aquela ovelha, puxa e começa a arrancar lã. E começa a doer. Não dói? Ou será que não dói? Eu duvido que não dói, porque está bem gostoso, ela vai se acostumando. Porque o pelo da lã, ele não nasce de uma hora para outra. Não é verdade? Ou ele nasce de repente. Não, ele nasce um pelinho, aí começa a crescer. Na hora que o carneiro, ele vai lá e deita, a ovelha ela deita, aí tem a lã para ficar aconchegada. Aí o pastor vem lá e tira, não é verdade? Mas por que o pastor ele tira uma lã? Né? Se o nosso pastor ele vai lá, ele vai arrancar a lã de você. Porque muitas vezes a gente fala assim, será que nós temos condições, assim como Coríntios 13 fala, de lançar o nosso corpo para ser queimado em prol do amor? Será que a gente tem condições disso? Aí você fala, Senhor, você está cantando hino e você fala assim, Senhor, pode tirar tudo que eu tenho, né? Senhor, eu te louvo, o Senhor é meu Senhor. Por exemplo, a mocidade, o regente, quando a mocidade vai cantar, ele faz assim, não é? É até bonito de ver. Mas se ele fizer assim, e você pode ter certeza que nem todos levantam na mesma hora. Não é verdade? Por quê? Porque aquele que está lá sentadinho que não levantou na mesma hora, ele está meio desapercebido. Assim somos nós com Deus. E Deus quer tratar a cada um de nós de maneiras diferentes. Então, quando escreveu ali, ao cheiro das águas você vai brotar, irmão, é o seguinte. Se realmente Jó passou por tudo aquilo para que nós hoje possamos aprender com Jó, por que ele passou por tudo aquilo ali? Aí em Jó 1 fala que ele era um homem reto, sincero e temente a Deus. E às vezes, irmãos, nós chegamos, na hora que a gente está subindo, eu costumo falar que assim, a gente está tão perto da bênção tem hora, mas por algum motivo a gente volta atrás. A gente está chegando na bênção, a gente volta atrás. E Jó teve 3 amigos que ficou lá, Jó, se arrependa, mas ele falou, mas não vou me arrepender do quê? Ele falava, eu não tenho culpa do que está acontecendo. Mas, Jó, você se arrepende porque você pensa que você é assim, você pensa que você é assado, não é? E nós estamos passando por certas coisas, e falam assim, mas nós não temos culpa do que estamos passando. E a Bíblia fala do que o homem se queixa, senão dos seus pecados e dos seus delitos. Não é verdade? Não é para você aceitar, o que eu estou falando, irmãos, é o seguinte, não é para você aceitar a circunstância que você está passando na sua vida. Isso daí jamais. Porque Jesus, ele pisou a cabeça de Satanás, ele venceu a morte. Só que tem coisas que é para nós fazer, não é verdade? Aí, se, por exemplo, o meu carro acabou álcool aí no meio da rua, aí passa os irmãos e falam, vamos orar pro carro. Não, vamos juntar os irmãos, vamos empurrar o carro até o posto de gasolina ou alguém vai buscar. Então tem coisa, irmãos, que é para nós fazermos e tem coisa que é para Deus fazer. Então, irmãos, o que foi para Jó fazer, por exemplo? Jó, ele era sincero, temente a Deus e íntegro na presença do Senhor. E às vezes, nós mesmo não sendo sinceros, nós não sermos íntegros na presença do Senhor, por qualquer coisinha, a gente vai, Senhor, mas por quê? Eu não mereço. Irmãos, será que a gente não merece o que a gente está passando? E não é, Deus, ele não coloca um fardo sobre a tua vida maior do que você possa suportar. Não é isso que a palavra diz. E por que nós nos preocupamos? E às vezes, tem uma historinha que fala assim, é até interessante vocês ouvirem isso aqui, que fala assim, tinha um pregador, que isso é mentira, viu, irmãos? Mas é só para você entender o que eu quero falar para vocês. Tinha um pregador que depois ele desceu no inferno, ele chegou lá, teve uma visão, e ele entrou numa casa muito grande e escutou um choro, mas um choro doído, sabe? E aí ele começou a procurar dentro dos quartos, ele estava lá no inferno, e começou a procurar, nossa, de onde está vindo esse choro? De onde está vindo esse choro? Aí ele chegou, olhou lá num canto assim, ele viu o diabo chorando e chorando e chorava. Ele falou, nossa, mas o diabo chorando? O que será que aconteceu, né? Ele já é derrotado, então a gente já sabe. Mas por que ele está chorando? Aí ele falou, o que está acontecendo com você? Você está chorando tanto? E chorando. Falou, mas o que é que foi? Sabe aquele soluço? Conta para mim o que foi. Aí ele falou assim, é que tudo o que acontece lá em cima é eu. Entendeu? E às vezes a gente coloca a culpa em Satanás, a gente coloca a culpa no vizinho,
mas a gente não olha para nós. E a palavra do Senhor diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, irmãos, sofre como bom soldado na presença do Senhor. Então, se a palavra de Deus diz para você sofrer como bom soldado, mas você tem que estar lutando. Não é para você desistir e parar de lutar. Então, irmãos, existem coisas, 3 forças que atuam no homem. A força de Deus, a força de Satanás e a nossa força. A nossa vontade é a vontade de Deus e a vontade de Satanás. Essas 3 forças, elas que dominam o mundo. Entendeu? Aí fala assim, irmãos, o Satanás só vai entrar na sua vida se você der brecha. Se você for para a escola e falar, Senhor, fica um pouquinho aí, porque agora eu vou na escola. Aí você chega na escola, ninguém conhece você como cristão. Né, mocidade? Paz o Senhor, Daniel, lá na escola. Oi, irmão, tudo bem? Entendeu? E aí, joia? Hein? Beleza aí? Você entendeu? É gratificante dentro da classe você chegar, paz do Senhor, paz do Senhor, você vai lá, escreve Jesus lá no seu caderno, escreve Jesus, não, Jesus te ama, entendeu? A sua transparência tem que ser o quê? Olhar para você, Lucas, e falar assim, ó, você é Lucas, mas Jesus está em você. Não é verdade? Na escola não tem que olhar e ver Jesus. Lucas, tem que olhar e ver Jesus Cristo. Mas como que eles vão ver? Aí a gente acontece qualquer coisinha na escola, por exemplo, passa uma moça bonita lá, tal. Ai, Senhor, só o sangue, né? Tal. Nossa, Jesus. E a Bíblia fala, se o teu olho te escandalizar, arranca ele e joga fora. É o que a Bíblia fala, né? Mas não é para você arrancar. É para na hora que você ora, você faz assim. Uma vez você pode pecar, 2 vezes não. Né? Você ora e fala assim, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu acabei de pecar. Entendeu? Aí só que o que acontece hoje em dia? Você pede licença para o Senhor e você começa a fazer não a vontade de Deus. Você começa a fazer a sua vontade ou a vontade do diabo. Só que tem uma coisa. Se você fazer a sua vontade, você está fazendo a vontade da carne. E a Bíblia fala, a carne não dá para andar junto com o Espírito. E as obras da carne são umas e as obras do Espírito são outras. Então, irmãos, o que nós vamos entender hoje da palavra do Senhor? Que ainda que estejamos dessa mesma forma, assim como Jó esteve, ele foi íntegro, sincero, né, perante ao Senhor e temente a Deus. E a Bíblia fala que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, a Bíblia também fala assim, ó, não temais o homem qual pode matar a sua carne. Mas tema Deus, que tanto pode matar a carne, como mandar o teu espírito para o inferno. Então, irmãos, essa palavra é pesada, eu acho que é pesada. Por quê? Porque esse dia a gente estava em campanha lá, eis que cedo, né, venho. Mas será que se Jesus viesse, né, e a gente estivesse lá na escola de boa, ou em qualquer outro lugar, ele ia nos levar? Se a gente não vigiar e fazer a vontade de Deus, e não a nossa, nem a vontade de Satanás, a gente não vai chegar a vitória nenhuma, a gente vai ser mais um na face da terra. E os irmãos vê lá, quando vocês entrarem, está escrito assim, eu coloquei isso, pedi para Deus, para que realmente Deus falasse no meu coração, o que eu tinha colocado no Orkut, no site. Fazer a diferença é o nosso objetivo. Viu, irmãos? Então essa igreja, quando eu vim, quando o Daniel me convidou, falou, Léo, vem lá ajudar a gente a tocar, tá? Você viu que eu nem ajudei. Por quê? Porque não deu tempo. Mas a marca de vocês, da mocidade, da igreja, do pastor, ficou em mim. Entendeu? Deus falou grandiosamente, porque vocês, irmãos, a mocidade, essa mocidade aqui, ela vai muito longe. Muito longe, muito longe, além daquilo que nós possamos pensar, além do que você possa pensar. Quando eu vejo você tocando, eu falo uma coisa à parte do Senhor, quando eu vejo você tocando o seu dedinho ali, sabe, é Deus recebendo o seu louvor, é Deus se agradando do que você está fazendo, sabe, porque quando eu comecei a tocar, hoje eu ainda não sei tocar nada, irmãos, mas eu fico, minha esposa é flauta, eu fico até 2, 3 horas da manhã, em cima do violão, porque eu quero